Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A decisão que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo que nós vamos analisar versa sobre alienação fiduciária em garantia e a prescrição para a cobrança de uma dívida fundada em um contrato com alienação fiduciária em garantia. Trata-se do recurso especial 2.018.619 de São Paulo. Como de costume, a referência completa do julgado, bem como a disponibilização da ementa e eventuais considerações que forem possíveis de se inserir, constarão da descrição desse vídeo para os senhores. Bom, o que nós temos aqui no aspecto fático para a adequada compreensão desse julgado? Na origem, nós tínhamos um imóvel rural, uma fazenda, que não estava sendo produtiva, não estava dando lucro. E aí, um expert em fazendas fez uma proposta de administrar a fazenda de modo a torná-la mais produtiva e para que ela seja valorizada, de modo a permitir futura venda do imóvel. E como contraprestação, ele receberia 20% do valor da venda. O proprietário gostou da proposta e foi celebrado um contrato nestes termos em janeiro de 2010. Em janeiro de 2013, 3 anos, portanto, após a celebração dessa avença inicial, e após ter realizado diversas mudanças na fazenda, o expert informou ao proprietário que a fazenda estaria pronta para ser vendida e, portanto, a remuneração dele, do expert, se daria quando dá alienação ao futuro adquirente. No entanto, o proprietário da fazenda não aceitou vender a fazenda e ainda destituiu esse expert da administração da fazenda sem dar absolutamente nada em contrapartida. O expert ficou numa situação jurídica fragilizada porque o contrato previa que ele somente receberia algo quando da alienação do imóvel. A sua pactuação era de receber 20% do valor da venda do imóvel e a alienação não se deu. Muito que bem, isso em janeiro de 2013. Em maio de 2013, o proprietário celebrou um contrato de mútuo com a Caixa Econômica Federal, tomando a quantia de R$700 mil emprestados e utilizou a fazenda, deu a fazenda em garantia. Celebrou, no contrato de mútuo, constou uma cláusula de alienação fiduciária, tendo a fazenda como garantia. E a fazenda foi avaliada em R$1 milhão pela Caixa Econômica Federal. E essa cláusula, contendo alienação fiduciária em garantia do imóvel, foi registrada na matrícula do bem em 1º de abril de 2013. A partir de janeiro de 2015, Paulo, o proprietário da fazenda, deixou de pagar a dívida que tinha com a Caixa Econômica. E em maio de 2015, deu-se a consolidação da propriedade do imóvel rural em nome da Caixa Econômica Federal. Até então, a Caixa tinha propriedade resolúvel, com o inadimplemento, passou a ter a propriedade plena. E aí, em maio de 2018, o expert propôs, aquele que administrou a fazenda, lembra? E promoveu a valorização da fazenda e tinha direito, portanto, a 20% do valor de uma futura alienação. Pois bem, ele propôs uma ação monitória contra o proprietário da fazenda, cobrando 200 mil decorrentes do contrato. Ou seja, utilizou o contrato como a prova escrita desprovida de eficácia executiva e cobrou 200 mil, como sendo o equivalente a 20% de 1 milhão. 1 milhão foi o valor da avaliação que a Caixa Econômica fez da fazenda. E aí, na ação monitória, o proprietário da fazenda alegou em sede defensiva a prescrição da pretensão com base no artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1º do Código Civil. Esse dispositivo prevê, no 206, parágrafo 206 do Código Civil,
prevê que prescreve, parágrafo 5º, em 5 anos, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Essa foi, portanto, a tese do proprietário da fazenda. E segundo ele, o termo inicial desse prazo de 5 anos seria o dia 1º de abril de 2013, quando a fazenda, que constou como garantia numa cláusula de alienação fiduciária em garantia, foi averbada na matrícula do bem. Como a ação foi ajuizada, a ação monitória foi ajuizada apenas em maio de 2018, teria superado o prazo de 5 anos. Abril de 2013 encerraria, portanto, em abril de 2018. E a ação monitória foi proposta em maio de 2018. Então, quando ajuizada a ação monitória, já teria prescrita a pretensão. E aí a questão chegou justamente até o STJ. E o que o STJ disse desde logo? O STJ não deu razão à tese do proprietário de que estaria prescrita a pretensão. O STJ não negou que incidia na hipótese o 206, parágrafo 5º, inciso 1º do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de 5 anos. A questão é a partir de quando que conta-se esse prazo de 5 anos? Quer dizer, qual é o termo inicial desse prazo? E aí nós temos que nos aprofundar, bater uma bolinha aqui sobre o que é, sobre a regência da propriedade fiduciária, alienação fiduciária em garantia de bem imóvel. Vamos lá. No Código Civil, nós temos a partir do artigo 1361, mais precisamente até o artigo 1368, letra B, então do 1361 ao 1368B do Código Civil, uma previsão genérica da propriedade fiduciária em garantia. Mas além dessa previsão do Código Civil, nós temos algumas leis especiais que disciplinam a propriedade fiduciária. Uma dessas legislações, dessa lei especial, é a Lei 9514 de 97, que dispõe sobre o sistema de financiamento imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências. No artigo 22 desta lei, Lei 9514 de 97, nós temos uma definição legal do que seja a alienação fiduciária em garantia. Está lá, artigo 22. A alienação fiduciária regulada por esta lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor ou fiduciante, com escopo de garantia, contrata a transferência ao credor ou fiduciário da propriedade resolúvel de coisa imóvel. Então, sobre a alienação fiduciária em garantia de bens imóveis, aplica-se a Lei 9514 de 97. E o que é importante aqui estabelecer é que na alienação fiduciária não há, desde logo, a transferência definitiva da propriedade do imóvel do fiduciante ao fiduciário, mas apenas e tão somente a instituição de uma garantia. Quer dizer, o credor, o fiduciário, a Caixa Econômica Federal, na hipótese, tem a propriedade apenas resolúvel, quer dizer, condicionada ao não pagamento do débito, quando somente então será considerada propriedade resolvida. Então, somente a partir da plena consolidação da propriedade para o fiduciário é que nós podemos dizer que a propriedade deixou de ser resolúvel e passou a ser propriedade resolvida. Nós temos o procedimento dos artigos 26 e 27 desta Lei 9514 de 97, que prevê o procedimento em razão do inadimplemento por parte do devedor. A lei prevê algumas garantias ao devedor, como a de ser intimado, de poder purgar a mora, de ser novamente intimado, tomar ciência da data do leilão a ser designada aqui no artigo 27 e, eventualmente, receber o saldo devedor após a expropriação mediante leilão, o abatimento dos encargos e da dívida em prol da instituição do fiduciário, o saldo remanescente é entregue ao devedor, ao fiduciante. Mas aí, o grande detalhe que nós temos aqui, quer dizer, qual é o momento inicial para o cômputo do prazo prescricional? O
o réu na ação monitória, o proprietário da fazenda, reputou que foi a data da averbação do contrato com a cláusula de alienação fiduciária na matrícula do bem. E o que disse o STJ? Negativo. O prazo prescricional quinquenal, ele deve ser contado a partir da consolidação da propriedade do imóvel em nome do fiduciário, como prevê o artigo 26. Veja, vencida e não paga no todo ou em parte a dívida e constituído em mora ou fiduciante, consolidar-se-á, nos termos desse artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. É a partir desse momento de consolidação da propriedade do imóvel em nome do fiduciário que começa a contar o prazo prescricional, nessa hipótese, para a cobrança pelo administrador da fazenda de 20% em razão da fazenda, em razão da venda ou da constituição de garantia da alienação do bem. E quando é que se deu a alienação do bem? A alienação do bem se deu tão somente A alienação do bem se deu, dentre essas datas, deixa eu ver aqui, em maio de 2015. Em maio de 2015 foi que se deu a consolidação da propriedade do imóvel rural em nome da Caixa Econômica Federal. Maio de 2015. A ação monitória foi proposta em maio de 2018, tendo passado, portanto, apenas 3 anos. Então, o que disse o STJ? Que não está prescrito de modo algum essa pretensão. No julgado, consta a referência ao RESP 1726733, de relatoria do ministro Marco Aurélio Belize. Olha o que prevê esse julgado. A intenção do devedor fiduciante, ao oferecer o imóvel como garantia ao contrato de alienação fiduciária, não é, ao fim e ao cabo, transferir para o credor fiduciário a propriedade plena do bem, diversamente do que ocorre na compra e venda, mas apenas garantir o adimplemento do contrato de financiamento a que se vincula, objetivando que, mediante o pagamento integral da dívida, a propriedade plena do bem seja restituída ao seu patrimônio. Então, aqui, o termo inicial não é o momento em que se averba na matrícula do bem a existência do contrato com cláusula de alienação fiduciária em garantia, porque a alienação fiduciária em garantia não tem de per si e, desde o início, a consequência de transferir para o fiduciário a propriedade do bem. Essa somente se dará com o inadimplemento por parte do fiduciante, por parte do devedor. Então, qual foi a conclusão ao qual chegou o STJ nesse julgado que estamos a analisar? O recurso especial 2.018.619, oriundo de São Paulo. A conclusão foi a de que, no contrato de mútuo com alienação fiduciária, o prazo quinquenal de prescrição é contado da data em que consolidada a propriedade do imóvel em nome da instituição financeira, quando se dá a transferência definitiva da propriedade do imóvel, e não da data em que instituída a garantia da alienação fiduciária. Ok? Então, meus amigos, essas as observações que eu separei para fazer com os senhores nesse nosso vídeo. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.